som. Bom dia a quem está chegando. Nós estamos só organizando o som para que lá em casa as pessoas possam estar ouvindo bem. Então estamos regulando para que a gente comece certinho e não pare no meio do culto. Então, para quem está chegando aí na comunidade também, na nossa sala, a gente vai estar ainda regulando uns detalhes e aí a gente já vai iniciar, tá bom? Bom dia a todos que aqui se encontram neste nosso primeiro culto presencial em Bela Aliança, depois desse tempo todo longe da igreja, esse tempo todo longe desse espaço tão importante. Bom dia a você que está também aí em casa, nos assistindo, acompanhando também esse culto. Espero que hoje o som funcione bem. Qualquer coisa, vocês dão um toque aí nos comentários também para que a gente possa estar regulando, organizando isso de forma também especial para vocês. Eu gostaria de saudar a todos nós que aqui estamos, agora o pessoal aqui no presencial, né, vai ver como é que funciona o culto virtual, né, quanto fio, quanta coisa a gente tem que colocar para poder também transmitir este culto para aqueles que estão em casa, assim como a gente transmitia para vocês quando estavam em casa. Eu quero saudar a todos nós com uma palavra bíblica de Hebreus, capítulo 2, versículo 12, que diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. E de fato, como é bom estar na presença de Deus, como é bom poder celebrar culto também neste templo, em casa, na reunião com os nossos irmãos, seja presencialmente, seja virtualmente. Sabemos que esta reunião acontece também por causa do Espírito Santo, que nos faz corpo, que nos faz igreja. Ó Deus, eu falarei a respeito de ti. Aqui é um compromisso com Deus, de ser testemunhas também deste amor de Deus aonde estamos, seja com os irmãos na fé ou também em sociedade. Que nós possamos neste culto celebrar a esse Deus, cantar a esse Deus, que nós possamos nesse culto também encontrar apoio de Deus para também os nossos momentos de dificuldade, os nossos momentos de aflições. Hoje também temos oração em memória pela falecida Ellie, e nós queremos assim também, desde já, nos preparar, colocar isso também nas mãos de Deus, mas que seja também um culto de buscar esperança e motivos também de receber as bênçãos de Deus que Ele tem para nós. Por isso estamos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero convidar a iniciar o nosso culto. Hoje a Karen, nossa estagiária, ela vai conduzir boa parte da liturgia, mas nós queremos iniciar cantando o hino. O nosso encontro vai ser abençoado, que vai estar sendo projetado ali. O pessoal de casa também pode acompanhar na tela esse hino que nós vamos cantar. Devido à Covid, nós não podemos distribuir inários, nós não podemos distribuir as Bíblias, por isso vamos projetá-los também. Eu sei que de dia não é tão bom, mas dá para acompanhar sim. O nosso encontro vai ser abençoado. Eu peço, cadê o Jonas? O
som está baixo. Tá bem, Nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Sobre nós o teu poder. Bom dia a todos que estão aqui reunidos de forma presencial. Isso nos alegra muito, que gostoso. A igreja não está lotada porque não pode estar lotada mais. Que gostoso ver vocês todos aqui. Isso alegra a gente muito. Também bom dia a vocês que estão em casa. Meu nome é Karen, para quem não me conhece, Karen Pichol, e eu sou estagiária aqui de vocês até final de dezembro. Estarei aqui com vocês, junto com o pastor Marcos. Quero trazer a vocês um salmo, um versículo, na verdade. Está escrito lá em Salmos 80, versículo 7. E lá diz: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O livro de Salmos, vocês já repararam que fica bem no meio da Bíblia, né? Mas não é só porque está no meio da Bíblia. Ele é um livro muito importante e muito central também. Porque é um livro no qual milhões de fiéis, tanto cristãos quanto judeus, ao longo de vários séculos, têm encontrado palavras para todas as ocasiões da vida, para todas as situações da vida. Palavras de fé, de esperança, de consolo, de alegria, tristeza, de paz, de confissão e de perdão. E nesse texto que acabamos de ler, trata-se de um lamento de um povo, o povo de Israel. Por quê? Porque o olhar de Deus não estava mais sobre eles. Por quê? Porque eles se afastaram de Deus. E aí eles lamentaram. A angústia do povo era tão grande, mas reconheceram que se afastaram de Deus. Eles reconheceram. E nesse salmo eles clamam pela restauração, pelo olhar de Deus sobre eles novamente. E isso nos convida hoje também a meditar sobre as nossas ações que nos levam a nos afastar de Deus. A tirar Cristo do centro de nossas vidas, colocar tantas outras coisas no centro de nossas vidas e acabar nos afastando de Deus. A buscar atalhos, a buscar caminhos que vão ao contrário dos caminhos de Deus. Que possamos meditar. E agora eu convido para quem puder se colocar de pé. E assim, em humildade e confiança, queremos todos juntos confessar os nossos pecados. Orando. Senhor nosso Deus, estamos diante do teu altar para te louvar e agradecer por tudo que fizeste e que fazes ainda por nós. E que farás também. O teu amor demonstrado lá na cruz por cada um de nós foi algo tão grande
que nos constrange. E como diante de tanto amor ainda conseguimos falhar tanto contigo. E como diante de tanto amor ainda nos afastamos muitas vezes de ti. Ó Jesus, queremos diante do teu altar entregar os nossos pecados, confessar o nosso pesaroso coração. Assim pedimos, tem piedade de nós e nos restaure novamente. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Assim sendo, a todos que com sinceridade se arrependem de seus pecados e desejam recomeço em suas vidas e um relacionamento sincero com o Senhor, eu anuncio o perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode sentar? Convido para cantarmos o hino Viver com Jesus é Cantar. Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem que partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem que partir, mas também nunca se esquecer que a gente que vive na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor. Nós viemos a este culto hoje para termos um encontro com Deus. E nesse encontro, nós não nos afastamos da realidade do mundo, das coisas que acontecem no mundo. Por isso, vamos unir as nossas vozes hoje, de forma diferente, em forma de canção. Unir nossas vozes àquelas pessoas e todas aquelas situações que acontecem no mundo que clamam e pedem compaixão. Pelas pessoas que sofrem por falta de liberdade, medo, por doenças. Inclusive esse vírus que nos assombra tanto, que tem trazido tantas angústias e tristeza também para nós. Pela violência, pela desigualdade e a falta de segurança. Nós também queremos lembrar, clamando pela natureza que geme, pelas nossas matas sendo queimadas e com isso, como consequência, tantos animais sofrendo, morrendo de forma cruel. Enfim, pela dor do mundo. Kyrie eleison. Assim, em forma de clamor, convido para cantarmos pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo.
que Ele sou. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa de com tua salvação, a tua paz bendita e manada com a justiça. Abraça o mundo inteiro em compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que Ele sou. Gostaria também de trazer alguns avisos à comunidade. Eu estava com saudade de abrir esse caderninho, né, e trazer avisos também para a comunidade presente, mas também para aqueles que estão em casa. Queremos lembrar que quarta-feira continua aquele curso de extensão da FLT, da Faculdade Luterana, um curso de fé. Se você talvez ainda não participou, não assistiu, tem essa possibilidade. Cada curso, cada encontro tem um tema. E você também pode acessar lá no YouTube todos os estudos que já foram feitos, né? Então, você também pode acompanhar às 7h30 da noite pela página da FLT no YouTube, ou na página da Luterana de Palhoça pelo Facebook, que é uma parceria entre esta comunidade e a FLT. Nas quintas-feiras são os nossos cultos, né? Os nossos cultos, os nossos estudos bíblicos, né, que nós estamos trabalhando aí o tema Eu Sou, ou seja, quem é este Deus que se revela em Jesus Cristo, o que significa quando Jesus diz eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, né, a gente está vendo que é muito mais profundo do que só belas palavras. Então, quem quiser acompanhar também, quintas-feiras, às 19h30, pelo canal do Facebook da nossa comunidade. O próximo culto é online e presencial, lá em Oxford, também às 19 horas. Então, se alguém desejar participar, lembrar que tem que fazer a inscrição na secretaria. Aqui em Bela Aliança, então, o próximo culto será só em novembro, né? Nós estamos fazendo apenas uma vez por mês, e assim, gradativamente, nós vamos retornando e nos encontrando. Com a possibilidade, quem sabe, nós estamos ainda analisando, de talvez fazer também, começar a realizar a Santa Ceia num modelo indicado e orientado pela igreja, num formato um pouco diferente, mas que é possível fazê-lo também. Então, nós estamos ainda, nós vamos ter reunião de presbitério esta semana, este mês, e nós vamos ali analisar a possibilidade também de celebrarmos a ceia em culto. Mas também tem que fazer o agendamento para que todos possam estar participando e tenha espaço para todos. Lembrando que a campanha Vai e Vem, aquela campanha de oferta para a missão de Deus na ISLB, ela foi prorrogada para novembro. Então, se de repente você queria ter feito, não pôde fazer, hoje tem essa possibilidade, talvez, de fazer uma doação para a campanha Vai e Vem, aproveite também. E a oferta do último culto, que aconteceu aqui em Bela Aliança, vocês lembram? Não? Quando foi o último culto? Né, foi de R$ 242 e foi destinado para o trabalho da juventude, né, que também já voltou com os seus trabalhos presenciais, né, uma vez por mês também. Hoje a oferta ela é local, né, fica para a comunidade aqui, para os trabalhos. Nós temos várias questões de manutenção que a gente tem percebido. Eu não sei se vocês que entraram aqui hoje perceberam que o forro aqui na entrada está mudado, está bonito, né, estava na hora, e tem outros pequenos detalhes que precisam ser realizados. Então, a oferta de você pode deixar no final lá, para esses fins de manutenção também aqui de nossas estruturas que precisam acontecer. E agora nós queremos ter um momento também de oração em memória, e da dona Ellie Rudnick, que vem a falecer, e eu convido então a Karen, que vai nos dirigir neste momento, e depois eu faço então a oração em memória. Pergunto, a família está aqui? Eu não conheço ainda. Aqui os três. Muito obrigada. Eu passo a ler os dados, porque nós queremos neste momento lembrar dela, da Ellie Rudnick, que faleceu no dia 23 de setembro, e como comunidade e familiares, amigos, lembrar dela. Ellie Rudnick
nascida em 17 de junho de 1924, em São Bento do Sul. Filha de Germano Schwedler e Ida Schwedler. Casou-se com Valdemiro Rutnik em 22 de julho de 1950, na cidade de São Bento do Sul. Tiveram juntos uma filha, Melita Rutnik Neumann. De profissão agricultora, era membro da comunidade de Bela Aliança. Eli Rutnik faleceu no dia 23 de setembro de 2020, às 4 horas da manhã, em sua residência, devido à falência múltipla dos órgãos. Alcançou a idade de 96 anos, 3 meses e 6 dias. Deixa enlutados uma filha, uma cunhada, 2 netos e uma bisneta. Peço que, se puderem, a família colocar-se de pé. Saibam que, como comunidade, estamos aqui para acolhê-los nesse momento. Nesse momento de luto, orar por vocês e oferecer o nosso apoio. Inclusive, lembramos também, logo na oração, o falecimento, 1 ano de falecimento de Leonides Neumann, esposa da Melita. Em Salmo 145, versículo 18, diz o seguinte: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Mesmo diante de situações de sofrimento e dor, nós podemos ter uma certeza de que Deus está conosco, caminhando ao nosso lado. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E nos carrega em suas mãos, quando o choro é inevitável. Que vocês possam seguir em frente com essa certeza. Eu convido o pastor Marcos para orarmos. Convido a comunidade, assim como nós estamos, podemos ficar sentados. A família, eu peço que continue em pé, para que assim ela seja também abençoada por Deus. Eu quero orar por vocês. Senhor nosso Deus, como nós ouvimos desde o início, Tu és um Deus que acolhe a nossa dor, acolhe as nossas aflições, as nossas incertezas. Tu és um Deus que nos ajuda em meio às dificuldades, principalmente ali onde talvez nos sentimos desamparados. E assim podemos confiar em Ti, um Deus que não nos abandona. Por isso, ó Senhor, acompanhe também esta família. Esteja, Senhor, bem presente, especialmente na vida da Melita, que tanto sofre também o luto da sua mãe, Eli, lembrando o Leonides, pessoas queridas para essa família. Abençoe todos os familiares, os netos, bisneta, todos aqueles que de alguma forma são conhecidos, amigos e que lembram com saudades também destas 2 pessoas que hoje trazemos à memória, para que possamos também lembrar das Tuas promessas, ó Senhor, de vida eterna e de ressurreição. Senhor Deus, colocamos essa família em Tuas mãos, pedimos as Tuas ricas bênçãos sobre eles. E assim, eu trago a bênção, que o Senhor abençoe vocês como família, que o Senhor acompanhe vocês neste momento também de luto, de dor, que o Senhor dê a vocês a esperança e as promessas também da vida eterna, e de que um dia estaremos juntos com todos aqueles que nos precederam. Assim pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A família pode sentar, nós queremos cantar um hino. Enquanto cantamos o hino, a Karen vai distribuir também, levar até vocês os lenços, para que vocês possam também saber que a comunidade está com vocês, e sempre que precisarem, nós estamos assim à disposição, para uma visita, para orar, e para carregar vocês também, não só nós, mas a comunidade está aqui também. Não esqueçam que existe uma comunidade, onde está aí para vocês também. Então queremos cantar esse hino, Por Tua Mão Me Guia. Por Tua mão me guia, meu Salvador, agora eternamente, por Teu amor.
sem que eu nada sinta do teu poder, que a luz da tua face não possa ver. Eu sei que tu me guias, meu bom pastor, ao teu eterno reino de graça e amor. Peço à comunidade, para quem puder se colocar de pé. Vamos passar agora a leitura do Evangelho. Eu convido a Andressa para ler para nós. O Evangelho de Mateus 21, versículos de 33 a 46. Mateus 21, versículos 33 a 46. Passa a ler. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos e lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E, contudo, buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Obrigada, Andressa. Convido para orarmos. Pai de amor, te agradecemos por estarmos juntos, seja de forma presencial, como de forma virtual, reunidos para ouvir a sua palavra. Pedimos que nos venha abençoar e nos ensinar através dela. Amém. A comunidade pode sentar-se. Você já teve alguma experiência frustrada? Tá bom, não precisa levantar a mão. Eu acho que todos nós já passamos por alguma experiência onde gerou em nós uma decepção, uma frustração. Esperamos algo que não acontece, planejamos algo e dá errado. Quem dirá uma pandemia, né? É uma boa hora para se frustrar. Muitos se frustraram de fato.
né? A pandemia desorganizou a nossa vida, nosso cotidiano, nosso dia a dia. Temos que reencontrar formas de trabalhar, de viver. Para algumas pessoas, a frustração é tão grande que realmente causa um bloqueio. A pessoa não consegue mais para frente, para ali mesmo. Há pessoas que chegam a ir ao suicídio por causa de frustrações. E existem muitas frustrações. Como, às vezes, aquela gravidez indesejada, não planejada, que surge e frustram talvez nossos planos, nossos sonhos, e nós temos que agora dar conta de uma criança, de uma família que surge sem esperar. Ou uma gravidez interrompida, onde a alegria, de repente, se vai. Temos as frustrações dos nossos filhos, né? Quando chegam na adolescência, muitos se rebelam, e muitas vezes a gente diz, fiz tudo, aonde foi que eu errei? E conhece a frase? Nossa, a gente fez tudo por eles, tal, aonde foi que eu errei? Temos casamentos em crises. Aquele sonho, aquela paixão se vai, e de repente vem a crise e a gente não entende o porquê, se frustra com tudo isso. Às vezes uma tragédia, uma carta de demissão do dia para a noite, o anúncio de uma doença incurável, a depressão que vai dominando a nossa mente, sem pedir licença, ou até a internet que não funciona quando a gente faz culto, né? E de repente, tudo conectado, tudo certo, e de repente não funciona. Ou uma plantação que não rende bons frutos. Alguém já teve essa experiência de plantar algo, produzir, né? Faz aquela plantação, aquela lavoura, de repente o negócio não vinga. Não tenho mais, né? Agora eu já deletei ela, já cortei ela fora. Lá de Pindamonhangaba, quando estava em São Paulo, eu mas eu peguei 2 mudas de vanilha, que dá a baunilha, a verdadeira baunilha, né? Aquela orquídea. E dei uma para minha mãe e levei uma para mim aqui para plantar em São Bento. Né? E lá na minha mãe, ela plantou, aquele negócio cresceu até o teto, só deu folhas, mas não deu fruto. E aqui nem folha direito deu, ficou tudo amarelada, aí plantei, replantei, puxei para lá, puxei para cá. Não foi, eu já não sou bom com flores, né? Então, vocês viram que as minhas fotos no Facebook são de flores que nascem na grama, né? Porque se eu for plantar, não nasce muito bem. Mas a gente planta com aquela expectativa, eu acho que vai dar certo, né? E aquele negócio não vai. Né? Às vezes a gente planta uma lavoura, planta alguma coisa, né? A gente faz tudo possível e alguma coisa desanda. Ou aquele bolo, né, que a gente prepara, né? Pega os melhores ingredientes. Hoje eu vou fazer um bolo gostoso, né? A Oma vai fazer um bolo para os netos, né? E os netos vão para a casa da Oma, né? E que legal. E ela prepara tudo e aquele negócio e cai, fica assim, esqueceu o açúcar, sei lá, alguma coisa deu ali que não deu certo. E aí todo mundo come, né? Aquela coisa, tá bom, vó, não, tá gostoso, mas não tá, né? Não entra direito. São frustrações, umas mais simples, que é fácil de lidar, e outras mais profundas, como eu falei, que nos paralisam, e às vezes até vontade de desistir da vida. As frustrações fazem parte da vida deste mundo. Uma porque vivemos num mundo do pecado, onde o ser humano tem os seus limites, o ser humano tem as suas fragilidades, mas também tem a sua maldade, seus interesses, seus orgulhos, seus egoísmos, sua ganância. Hoje cantamos pelas dores deste mundo, né? A gente sabe como a criação geme também por causa da maldade humana. Então as frustrações fazem parte da vida. Uma por causa disso. Outra porque elas ajudam também a nós a pensarmos de quem nós dependemos, em quem nós buscamos ajuda. Mas nós, seres humanos mortais, nós não estamos sozinhos nessa causa. Tanto o texto do Evangelho que nós ouvimos agora, quanto o texto indicado para a pregação de hoje, fala também da frustração de Deus com o seu povo. A frustração de Deus com aquele que Ele escolheu para ser testemunha, para levar o amor de Deus ao mundo, para praticar a justiça no mundo. E por isso eu convido a abrirmos as nossas Bíblias, quem trouxe a sua Bíblia de casa, você que está em casa, quiser abrir a sua Bíblia, no texto de Isaías, capítulo 5, versículo 1 a 7. Quem ouviu o Evangelho atentamente vai achar que é cópia, né? Mas não é. Mas Jesus, ele usa de uma linguagem muito semelhante ao que nós vamos ouvir agora. Isaías 5, 1 a 7. Lá o profeta diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico, a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina,
Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. Até aqui esta palavra do Evangelho. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco com esta palavra. Amém. Amados, Deus nos criou com um propósito. Nós podemos ter os nossos propósitos, mas Deus nos criou com um propósito em especial. Ou melhor, dois. Um propósito e uma tarefa. O nosso propósito fomos criados para nos relacionar com Deus. Deus queria alguém neste mundo para se relacionar. Por isso Ele nos faz a imagem e semelhança dEle. Diferente de outros animais. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Por isso, quando o ser humano se afasta de Deus, só dá problema. Porque a gente perde a nossa referência do que é justo, do que é correto, do que é bom, do que é errado. Nós fomos criados para ter comunhão com Deus, para viver com o Criador. E a nossa tarefa, então, é cuidar das coisas do Criador, da natureza, mas também das pessoas à nossa volta. Tem pessoas, muitas vezes, por aí, que cuidam melhor do seu cachorrinho do que das pessoas à sua volta. Isso também é um problema. Né? Tem pessoas que cuidam mais dos seus gatinhos e animaizinhos do que, às vezes, do seu vovozinho, da sua vovozinha. Isso também é um problema, até dos seus filhos. Nós fomos chamados para uma comunhão com Deus, mas também para cuidar das coisas de Deus. Olha que tarefa bonita. Ele nos deu essa tarefa. Olha, cuidem das minhas coisas. E assim vocês mostrarão que estão tendo comunhão comigo e entenderam o meu amor. Cuidem da criação, das pessoas, pratiquem a justiça, sejam retos, né? Sejam retidão, significa andem pelo caminho que eu colocar. Não se desviem, não sejam tortuosos em seus caminhos. E para isso Deus chamou um povo, a partir de Abraão. Ele escolheu uma uva, essa aqui, Abraão. E de ti farei um povo. E desse povo seria a minha vinha, aonde eu vou, a partir dela, levar bons frutos para a humanidade. E a humanidade conhecerá a mim através deste povo. Esse é um propósito que Deus teve quando chamou Abraão. Sê tu uma bênção. Uma bênção para todos os povos. Para que todos os povos conheçam a mim como Criador. Seríamos nós diferentes, talvez, deste povo? Porque este povo, qual é o caminho que este povo trilhou? Reclamava, murmurava, buscaram outros deuses, fizeram um bezerro de ouro. Diz um texto que os líderes mataram seus profetas, abandonaram os mais humildes, pobres, necessitados, lançaram a própria sorte, os líderes lançaram a própria sorte o povo. Aqueles que eram para cuidar, zelar, amparar, não fizeram a sua tarefa e tudo foi se perdendo no meio da história. Deus colocou juízes, Deus colocou Moisés, depois colocou juízes, Deus colocou reis, mas nem mesmo esses reis, com o tempo, andaram nos caminhos do Senhor. E por isso o reino de Deus, ele acabou sendo dividido. Ou melhor, o reino de Israel, que era do povo de Deus, acabou sendo dividido em dois. O reino do norte e o reino do sul. E esse texto de Isaías, ele é escrito na época, Isaías 5, do reino do sul. Porque o reino do norte já havia sido levado cativo para a Babilônia por causa dos seus pecados. É um reino que começou a criar aliança com outros povos, se envolveu na idolatria pagã e foi se perdendo pelo caminho.
foi azedando pelo caminho. E então foi levado cativo. Mas ficou o reino do sul, a tribo de Judá, aonde está Jerusalém. E eles se achavam por cima da carne seca, né? Porque nós temos Jerusalém, nós temos o templo, nós somos a tribo de Judá. É aqui que Deus instalou a sua presença entre nós. E eles viviam a sua religiosidade como se nada tivesse acontecendo com o povo. Foram se acomodando em sua religiosidade, em suas tradições, e não perceberam que o povo começou a sofrer. E aí Isaías vem para dentro dessa realidade, para trazer este povo, ou levar esse povo a uma consciência do que estava acontecendo. Tanto os primeiros 39 capítulos de Isaías, como o livro de Miqueias, falam desse momento que a gente chama de pré-exílio, antes do exílio da tribo de Judá. John Bright, que é um teólogo da história de Israel, ele escreve: a sociedade de Judá não estava livre do vírus que destruiu Israel. E quando John Bright escreveu isso, nem havia coronavírus ainda. A sociedade de Judá não estava livre do vírus que destruiu Israel, ele escreve em seu livro. Que vírus é esse? Do pecado, de se afastar de Deus, de não andar conforme a vontade de Deus. Quem se afasta de Deus... Eu ia falar uma palavra feia, hoje eu vou falar faz burrada. Mas quem se afasta de Deus não consegue perceber as suas próprias ações. E aonde isso leva? A aliança com Javé estava trincada. Aquela aliança de vamos seguir, Senhor, os teus caminhos, amaremos a Ti acima de todas as coisas, cumprir os 10 mandamentos, essa aliança estava trincada. O envolvimento com outras religiões, os fundamentos principais da fé hebraica estavam ameaçados, havia desigualdade social, havia injustiças, os ricos oprimindo os pobres, líderes religiosos acomodados, juízes corruptos, coisa só daquele tempo. Porque hoje em dia isso, graças a Deus, passou, né? Não temos mais esses problemas. O grande problema e maior é porque isso acontecia dentro do próprio povo. Hoje a gente até pode usar a justificativa e dizer, né? É que nem todo mundo é cristão, é por isso que o mundo está desse jeito. Olha, né? A gente olhar algumas atitudes também de pessoas cristãs, a gente fica um pouco preocupado. Ou seja, a realidade social daquela época não é muito diferente da nossa realidade. Talvez o contexto seja outro. Mas o ser humano continua o mesmo. E os princípios de Deus continuam os mesmos. E quando as coisas não se fecham, quando as coisas se desviam, os princípios de Deus vão para um lado e o ser humano vai para o outro, os problemas são os mesmos. Só muda o cenário, só muda o local e só muda a intensidade. E Isaías, então, 5 começa com um anúncio de forma cantada. Ele diz, cantarei para o meu amigo. Nós temos que imaginar que aqui nós temos uma parábola, não bem uma parábola, mas é uma ilustração que o profeta diz dentro de um contexto, que é o contexto de uma festa ou de uma taverna. É literalmente isso. Porque naquela época, o que acontecia? As pessoas iam para a taverna, comiam e bebiam, não se preocupavam mais com os problemas. Né, cada um se vira por si. A classe nobre de Jerusalém comiam, bebiam, e não se importavam com os problemas sociais que haviam dentro do próprio povo, porque estavam longe da vontade de Deus. E aí é interessante que esse povo, essas pessoas de Judá, que deveriam estar cuidando dos mais necessitados, das pessoas com maior dificuldade, as pessoas com as suas expectativas frustradas, eles não ouvem o que o profeta diz do templo. Então o profeta vai até onde eles estão. Essa é a imagem desse texto. Agora vamos imaginar isso. Nós, numa taverna, né, num bar, literalmente, né, o pessoal comendo e bebendo, e de repente o profeta levanta, convida Deus para esse momento, e diz, eu quero cantar uma canção. Como é o costume, né? Gente, eu quero agora cantar uma canção para o meu amigo. Vem cá, quero cantar uma. E todo mundo para ouvir. E ele começa a cantar uma canção naquele ambiente, onde o povo come, bebe e não se preocupa com mais nada. E ele diz, eu quero cantar uma canção para o meu amigo. Em outra versão diz para o meu amado. Ou seja, é um amigo íntimo, um amigo a qual esse profeta ama. Que depois no versículo 7 fala que é o próprio Deus. Ele diz, este meu amigo, ele é dos bons. Esse é um cara legal. Ele plantou uma vinha. E ele fez tudo o que era necessário. Escolheu as melhores uvas, plantou na encosta de uma colina.
cercou essa vinha com uma proteção para os animais, colocou uma torre de vigia para que nada interferisse em seus planos e em sua expectativa. E diz que ele estava na expectativa, porque ele até fez um poço para amassar as uvas, ou seja, ele esperava que aquilo fosse dar certo. E aí, aquele amigo vai cantando essa música, todo mundo ouvindo aquela música, e aí ele diz, ele esperava uvas boas, mas vieram uvas azedas. Ele esperava uvas boas, mas veio uvas azedas. Antes que alguém levantasse, no meio da taverna, e dissesse, olha, vamos consolar esse amigo, afinal, né, ele fez tudo e deu errado, ele já dá o atestado de óbito para aquela vinha. Antes que alguém pudesse dar alguma resposta, levantar alguma palavra, ele já avança. E o profeta diz, agora eu lhe digo o que vou fazer com a minha plantação. E aí ele começa, eu vou tirar a cerca, vou derrubar os muros, eu vou deixar que os animais invadam, vou acabar com as pareiras, a plantação ficará abandonada. E ele diz, e até o meu amigo vai ordenar, ele fala em nome do amigo aqui, também ordenarei as nuvens para que não chova. Mostrando que esse amigo, ele é todo poderoso, porque ele até manda nas chuvas. Diante dessa frustrante história cantada, não há uma outra resposta a não ser de quem é a culpa. De quem é a culpa? Do agricultor, do viticultor, que fez tudo certinho? Ou o problema está naquelas uvas, que deveriam ser boas e não deram boas? Muitas vezes nós falhamos em nossas plantações. Eu com a minha baunilha lá, falhei, plantei ela talvez no lugar errado, no clima errado. Mas aqui o texto é diferente. Mostra que ele fez tudo o que é certo. O que nós temos aqui é uma autocondenação. Quando eles dizem, e vão responder, o problema está nas uvas, eles estão dizendo o problema está conosco, e não com Deus. Da mesma forma como Natã fez com Davi, lembra daquela história em 2 Samuel? Quando o profeta Natã chega para Davi, conta uma história, e Davi se levanta, onde já se viu uma pessoa fazer isso? E Natã diz, essa pessoa é você? É a mesma coisa. O profeta canta um hino, todo mundo diz, o problema está nas uvas. E aí vem o versículo 7, pois é, as uvas são o povo de Judá, a vinha é o povo de Israel. Deus esperava justiça e retidão, e veio violência e aflição. E aí ele desmascara o povo de Jerusalém com este cântico e anuncia o juízo de Deus para aquele povo. É interessante que nós vemos aqui Deus, ele se frustra diante dessa situação. Ele esperava algo bom e veio algo ruim. Só que essa frustração de Deus não fica parada ali. Ele já sabe para onde ele precisa caminhar. Ele já coloca uma nova rota. Ele já planeja o que vai vir pela frente. Porque para nós plantarmos de novo, o que nós precisamos fazer? Se a gente faz uma plantação aqui em Bela Aliança, né, vamos plantar aí trigo, sei lá, alguma coisa, milho, né, e aquela plantação não dá certo. O que eu preciso fazer? Tirar tudo e plantar de novo. Ou seja, era justificável aquela ação daquele viticultor. Ele precisava abandonar aquela vinha que não deu certo para plantar uma nova vinha. E essa nova vinha ainda viria. Essa nova videira ainda viria. Mas é interessante como o profeta coloca Deus e o povo frente a frente aqui. O Deus zeloso, que escolheu a dedo as suas uvas, desde Abraão, cuidou do seu povo na trajetória do deserto, protegeu o seu povo, ungiu reis, instituiu sacerdotes, fez de Jerusalém com as suas muralhas, as suas torres, a cidade santa plantada no monte. Então, para perceber como é igual como Deus vai contando a história dele com o povo. E o povo, que diz que ele tanto amava, porém desobediente, opressor, derrama sangue e se desviou do caminho. Deus esperava justiça, retidão e colheu do seu povo, da sua vinha, violência e aflição. A palavra hebraica aqui para uvas azedas é uvas bravas ou fedorentas, literalmente. Ou seja, é uvas podres, alguns dizem uvas envenenadas. Também é traduzido por coisa inútil, sem proveito. O Targum, que é o comentário exegético da Bíblia hebraica para os judeus, que eles também têm os comentários, né? Nós temos os nossos comentários, Bíblia de estudo, eles também têm, o Targum.
os judeus, ele lê dessa forma: recomendei que eles praticassem toda boa obra diante de mim, mas eles praticaram más obras. É assim que eles interpretam esse texto do versículo 7. Em outras palavras, as uvas corromperam-se a si mesmas. Não foi Deus quem escolheu o mal para o seu povo, mas foi o povo que escolheu andar por outros caminhos e se deu mal. E aí nós temos já um ensinamento logo de início. Não está bem no início, já está no meio da pregação. Mas nós temos um ensinamento aqui, que é: se a nossa vida não vai bem, se a nossa vida só tem causado azedume, se nosso relacionamento matrimonial está azedo, se a nossa vida familiar não está legal, se as nossas ações fedem, talvez é porque estamos longe de Deus. É isso. Está claro aqui. Muitas coisas nós sofremos consequências porque estamos longe de Deus. Não é Deus que nos abandona. E o Deus não abandona o seu povo. Mesmo o exílio, mesmo colocado na Babilônia, Deus não abandona o seu povo. Só que Ele precisa reescrever a história. Ele precisa encontrar uma nova maneira de mostrar que Ele ainda ama aquele povo, apesar de ter ficado frustrado com aquele povo. Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus justo. Vamos lembrar algumas parábolas de Jesus? O pai amoroso e o filho pródigo. Mas quando o filho volta, ele abraça o filho. O Senhor benevolente, lembra? Que contrata trabalhadores para a sua vinha. E o que os trabalhadores fazem? Ingratidão. Reclamam. Ele ganhou mais do que eu. Onde já se viu? Aquele rei que perdoa. E o servo que é perdoado, que nega perdão. Lembra dos 70 vezes 7? E aí Jesus conta uma parábola. O rei perdoa. Mas quem é perdoado não consegue perdoar. Ou o texto do nosso evangelho de Mateus 21. O viticultor que plantou uma vinha. E as pessoas que eram para cuidar da vinha, mataram os servos e o filho do viticultor. Uma referência clara à morte de Jesus Cristo, que é o Senhor da vinha. A história cantada pelo profeta termina com um anúncio de juízo para aquele povo. O exílio de Judá era inevitável. Estava às portas. Champlin, um outro comentarista, diz: nenhuma força humana poderia impedi-lo. Esse cenário de devastação, onde não sobra mais nada, só espinho. Ele diz: nenhuma força humana poderia impedir o exílio. E nenhuma força divina queria impedir. Era necessário, agora, o povo vivenciar na pele o que é viver afastado de Deus para entender o quanto Deus é bom. Mas isso não significa que Deus esqueceu do seu povo e nem significa que Deus esquece de nós. Deus não ficaria paralisado nessa frustração. Deus é Deus, Ele é todo-poderoso. Haveria uma nova aliança, haveria uma nova vinha, haveria um novo começo, cuja expectativa agora não seria mais colocada no filho-povo, porque Deus tratava o povo como um filho, mas no próprio Filho de Deus. Uma nova vinha da qual certamente viriam bons frutos, porque viriam do próprio Deus. E aí nós não podemos esquecer de João 15, a parábola da videira. O que diz lá? O pai é o viticultor, o agricultor. Jesus é a videira plantada no mundo. E vós sois os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei convosco. E aí vocês vão produzir bons frutos. O que essa parábola da videira em João 15, associada com o Evangelho de Mateus que nós lemos e Isaías 5 nos traz, é de que Deus, Ele sim, escreve a história da sua maneira em favor de nós. Deus percebeu que nós, seres humanos, nós não conseguimos sozinhos. Nós sempre vamos pecar. Mas em Cristo, nós temos uma possibilidade de produzir frutos. E aí não vai ser mais o meu fruto. É o fruto de Cristo através de mim. Mas para isso eu preciso me agarrar a Cristo. Me ligar a esta videira que Deus plantou neste mundo. Amada comunidade, Isaías, ele denuncia as injustiças sociais daquele tempo. E anuncia o juízo de Deus para o seu povo. As expectativas de Deus foram frustradas, sim, por uma pandemia pecaminosa daquele povo naquele tempo. Pela corrupção dos princípios fundamentais da vida. O povo que era para promover vida, estava tirando a vida. Pela paganização da fé.
O texto, no seu contexto, não está muito longe de nós. Talvez muda a cultura, muda a época e alguns detalhes. Podemos dizer, hoje nós não vivemos mais um paganismo ao nosso redor, apesar que tem muitas religiões e filosofias com outros princípios que não são os princípios bíblicos e que nos envolvem, nos enredos, e a gente acaba até acreditando que é verdade porque é bonito. É verdade. Mas nós não temos mais essa cultura de um paganismo com idolatria que vem sobre nós como naquela época. Mas nós temos um outro problema, bem característico da nossa época, a secularização, que é viver a religiosidade, mas afastado de uma vida, de fato, coerente com o Evangelho. A gente seculariza, né? Então, vivemos como pessoas cristãs, muitas vezes, mas não vivemos na prática o cristianismo. Secularizamos, uma coisa é a igreja, outra coisa é o mundo. Uma coisa é a vida com Deus, outra coisa é a minha vida familiar. E isso acaba azedando a nossa vida também. Fora isso, temos o individualismo, eu e Deus, não importa a comunidade, não importa a igreja. Temos o relativismo da fé, cada um pensa o que quer, cada um lê a Bíblia e interpreta do seu jeito, e assim nós vamos indo. E com isso, as injustiças, as desigualdades, os gritos de socorro, como diz o versículo 7, as frustrações das pessoas continuam ali. E nós vamos secularizando tudo isso e dizendo que isso não tem nada a ver com a igreja. Certa vez, Lutero, ele escreveu, já que estamos em época política, né, ele escreveu a seguinte frase. Não a frase, mas ele escreve isso dentro de algumas páginas dos seus escritos. Para ele só há governos perversos e miseráveis, porque a igreja não cumpriu a sua obrigação de pregar o evangelho em palavras e ações. Para ele é muito claro. Se existem problemas neste mundo, então nós como igreja ainda temos algo a fazer. Se existe injustiça entre nós, se existem uvas azedas, se existe alguma coisa que não está bem, é porque ainda nós como pessoas e nós como igreja precisamos fazer alguma coisa. Somos chamados a ser povo de Deus. Somos escolhidos pelo batismo a produzir frutos. Eu escolhi vocês para que deem frutos, João 15. Em Isaías, nós vemos que seguir por um caminho tortuoso leva à desolação. Em João 15, vemos que seguir por um caminho sem Cristo leva à sequidão. Num, resta um terreno baldio. Em João 15, resta gravetos para queimar no fogo. Não podemos nos esquecer de que Deus continua sendo Deus, independente das nossas ações. E a nova aliança que Ele nos dá, ela é importante para nós. A sua justiça, Ele revela em seu Filho. Em Jesus, Ele nos possibilita recomeçar. Assim como o oleiro recomeça um vaso, né? Ele vai moldando, quando o vaso sai do prumo, começa tudo de novo. Assim Ele faz com a nossa vida. E é em Jesus que Ele permite essa nova vinha. Em Jesus, o Pai se compraz. Este é o meu filho, ao quem tenho prazer. Lembra? Deus tinha uma expectativa com o seu povo. E esse povo não dá prazer. Mas em Jesus Ele encontra prazer. Em Jesus, o Pai vê a sua vontade realizada que o povo não realizou. Em Jesus, o plano do Pai se concretiza que no seu povo não se concretizou. Em Jesus, a justiça e a retidão dão-se as mãos. Por isso, se nós queremos ser povo de Deus, que faz a diferença, pessoas cristãs, que somos considerados uvas boas, então nós precisamos de uma coisa: Cristo em nosso coração. Nos agarrar na videira que é Cristo. E não permitir ficar longe desse Cristo. Para não vivermos também em nossa vida o juízo de Deus. Se queremos ser povo de Deus, lavoura do Senhor, como diz Paulo, vinha, ramos da videira, se queremos dar orgulho para o nosso Pai eterno, precisamos permanecer neste evangelho de graça e amor. Termino com uma pergunta. Quais têm sido os nossos frutos como pessoas cristãs? Quais têm sido os nossos frutos como comunidade local? Ou nós também comemos e bebemos e não nos importamos com os problemas à nossa volta? Achamos que os problemas é só do governo, achamos que os problemas são só dos líderes, achamos que os problemas sempre é do outro. E nós estamos ali, podendo ajudar, fazer a diferença. O problema de Judá não é a falta de fé, não é a falta de religiosidade, não é a falta de espiritualidade.
Era a falta de práticas coerentes com aquela fé, com aquela religiosidade, com aquela espiritualidade. Como cantamos, viver com Jesus é cantar, é sorrir, mas também não se esquecer de quem vive na dor. O povo do Antigo Testamento teve que aprender pelo exílio, e não de uma forma lúdica, como aquele canto do profeta, mas pelo exílio, o quanto eles precisavam de Deus. Nós também, muitas vezes, já passamos por situações difíceis de dor para aprender o quanto nós precisamos de Deus. Que nós possamos ouvir esta palavra, praticar em nossa vida, em nossa casa, em nossa comunidade, em nossa sociedade. Que nesse tempo também de campanha política, nós possamos ser uma igreja que, de fato, haja politicamente no sentido correto da palavra, na polis, cidade polis, né? Ação na polis. Ou seja, uma ação que faça diferença em nossa sociedade. Porque de politicagem já estamos cheios. De corrupção já estamos cheios. Quem sabe nós, como pessoas cristãs, eu, você em casa, possamos fazer a diferença ali onde estamos, com as pessoas à nossa volta. Deus investiu tudo o que Ele podia por aquele povo. Deus investiu tudo que Ele podia por nós. Investiu o seu próprio Filho por nós. A pergunta que nós precisamos sair daqui, nós, é: o que nós temos investido na nossa vida? Aonde temos investido, aonde estamos nos agarrando para produzir os frutos que agradam a Deus? Que nós possamos cantar também um canto ao nosso amado Jesus, como o profeta fez a Deus, com a mesma intimidade que Isaías cantou para Deus, mas que seja um canto doce e não amargo. Esse é o meu desejo para a minha vida, espero que também seja o desejo para a sua vida. Amém. Em resposta à palavra de Deus que acabamos de ouvir, que gera transformação nas nossas vidas, eu convido para quem puder se colocar de pé, para confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Após essa palavra, convido para que, com o coração bem aberto, possamos, em forma de oração, cantar este hino, Vaso Novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
Nós queremos também ter um momento de oração, assim, já que estamos em pé, queremos colocar todos os motivos. Eu não sei, Arthur, se teve algum motivo ali no Facebook, não? Eu peço o meu papelzinho, então. Temos alguns motivos que nos foram trazidos também pelo WhatsApp, também hoje. Queremos aí colocar esses pedidos em especial. Convido a termos esse momento de oração na presença do nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque esta Tua palavra também nesta manhã, ela nos lembra desse Teu amor por nós e de que desde o princípio Tu tens nos criado para este relacionamento contigo. E a vinda de Teu Filho Jesus Cristo aqui, Ele revela isso, que Tu desejas sempre de novo vir até nós e nos trazer reconciliação, transformação. Ó Deus, hoje nós já Te pedimos perdão e pedimos novamente. Pedimos perdão porque nos afastamos de Ti. Andamos por caminhos tortuosos. Quantas vezes azedamos as vidas das pessoas à nossa volta, com o nosso jeito, com palavras malditas, com ações que não cooperam, não promovem vida. Quantas vezes, ó Senhor, azedamos até a Tua criação. Ajude-nos, ó Deus, a viver deste perdão que hoje nós ouvimos e foi anunciado. Por isso, ó Deus, continue purificando a nossa vida, nos limpando, para que a doçura do Teu amor possa também adoçar a nossa vida e assim adoçarmos as vidas das pessoas à nossa volta. Por isso, ó Deus, também chegamos a Ti, porque precisamos de Ti em nossas orações. Nós vivemos também as nossas frustrações, as nossas decepções, os nossos desânimos e aflições. E nós precisamos de Ti para nos ajudar, porque Tu também vive isso por causa do nosso pecado. Mas é na Tua graça que nós vemos que Tu está conosco. Por isso colocamos em Tuas mãos a família do Julinho Tomelin, que foi levado pela Covid. A Vera pede por esta família, dê forças. A Roseli, para que ela continue, ó Deus, lutando pela sua saúde e dê conforto também a esta família. Queremos lembrar como já foi colocado, por estes incêndios, pela Tua criação que geme. Sabemos que muitos incêndios acontecem naturalmente, mas sabemos que muitos é por causa do ser humano com a sua ganância, o ser humano com a sua irresponsabilidade. E nesses incêndios, pessoas sofrem, famílias sofrem, mas também animais sofrem. Ó Deus, também dá-nos sabedoria, ajude-nos a sermos responsáveis também em nossas ações, principalmente nesse tempo de campanha eleitoral. Dá-nos a sabedoria de escolher as pessoas certas, não pelo discurso, não porque ela nos vai dar algo em troca, mas porque são pessoas que têm os Teus princípios, que de alguma forma percebemos ali, que podem fazer a diferença em nossa cidade, e que as nossas ações também não sejam eximidas, porque outros vão fazer, que nós também, ó Deus, possamos fazer as nossas ações nesta cidade em que moramos, no bairro em que moramos, na vila onde estamos. Ó Deus, pedimos também pelo Teu cuidado. Agradecemos pela chuva. Como diz o texto, Tu és um Deus que pode até mesmo tirar as chuvas de bênção de nossas vidas. Mas sabemos que tudo isso tem um porquê e que Tu não nos abandona e no momento certo a Tua chuva vem sobre nós, porque o Teu Filho vem sobre nós. E assim, ó Deus, Te agradecemos pela chuva que caiu e tem regado a nossa terra tão seca. Faça chover, ó Deus, no Pantanal, faça chover ali aonde necessário, muito mais do que aqui. E por fim, ó Deus, pedimos pela Mariana, filha da Marli, do Luciano, que no próximo domingo vai completar seus 15 anos. Abençoe a sua juventude, seus sonhos, os seus projetos. E se houver frustrações, que ela se agarre em Ti também e siga o seu caminho. Te louvamos por todos aqueles que também nessa semana, neste mês, celebraram um ano de vida, talvez celebraram coisas importantes. Também continue abençoando estes e estas famílias. E tudo mais que temos e que somos,
nós colocamos em tuas mãos, orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que assim o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso viticultor, Senhor da vinha, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre a vida de vocês o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês, levante o rosto e que Ele nos dê a paz. E assim abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a cantar um hino, quem quiser sentar, um hino de encerramento. Graças dou por esta vida. Eu creio que com essa palavra temos muito a agradecer. Agradecer também pelas dificuldades, agradecer também pelos espinhos, pelas nuvens, porque ali nós compreendemos o Deus que está conosco. E assim nós queremos encerrar esse hino com esse culto com este hino. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens cá também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Que possamos ir na paz do Senhor, servir a Deus com alegria, que essa alegria também da gratidão possa nos acompanhar. Eu não vou poder estar lá fora cumprimentando vocês por orientação, né, por uma questão também de não ficarmos muito contato, mas sintam-se abraçados, eu fiquei muito feliz pela presença. Também aos que estão nos assistindo, Deus abençoe a vida de vocês, também que possamos servir a Deus com alegria neste mundo que precisa tanto de nós. A todos um bom domingo e que a paz de Cristo esteja conosco. Amém. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem que partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem que partir.
teu amor. E mostrar nosso Cristo é viver.